Sabe, existe uma frase dita há mais de 2000 anos que até hoje causa um certo desconforto, até um pouco de zombaria. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sou estranho, né? Seria um elogio à ignorância? Ou será que a gente está perdendo alguma coisa? O verdadeiro significado pode ser muito, mas muito mais profundo. Vamos juntos desvendar o que essa enigmática bênção quer dizer sobre a ótica da filosofia espírita. Bom, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai decifrar essa bênção que quase todo mundo entende errado. Depois, vamos explorar uma ideia bem radical, a grande inversão espiritual. Na sequência, vamos entender como o orgulho funciona como uma espécie de véu, que cega mesmo. E aí, qual a visão que a eternidade nos dá sobre isso? E para fechar, a gente vai descobrir a verdadeira missão da inteligência nesse contexto todo. Então vamos começar encarando de frente a frase que gera tanta polêmica. O que será que tem por trás dessas palavras? Olha aí a máxima. Num mundo que valoriza tanto a inteligência, a autoconfiança, a ideia de que a pobreza de espírito é algo bom, uma bênção, soa quase como um insulto, né? Não é à toa que, como o próprio texto aponta, muita gente já zombou dessa afirmação. Então, qual é o ponto que a gente não está pegando? É mesmo um elogio à falta de conhecimento? Ou tem um significado oculto, uma chave que a gente precisa virar para entender? E aqui está o pulo do gato. A análise espírita esclarece que Jesus não estava falando de quem tem pouca inteligência. De jeito nenhum. Ele se referia aos humildes. A pobreza aqui não é de conhecimento, é de orgulho. É uma submissão voluntária, sabe? Uma confiança numa sabedoria maior, e não aquela arrogância de quem acha que sabe tudo e não precisa de mais ninguém. Isso nos leva direto para um conceito central, uma ideia que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. A ideia de que, no reino espiritual, a lógica que a gente conhece aqui é completamente invertida. A imagem da criança é usada aqui para ilustrar um ponto que é, olha, crucial. Não tem a ver com ser infantil, mas com ter a pureza e, principalmente, a falta de pretensão de uma criança. Uma criança não se acha superior a ninguém, não se vê como o centro do universo. A lição é um paradoxo, né? A verdadeira grandeza espiritual não vem de se autoafirmar, de buscar os holofotes, mas sim do ato de se diminuir, de reconhecer que a gente não sabe tudo, que somos pequenos diante do universo. Essa mesma lógica aparece de novo na parábola do banquete de casamento. Em vez de sair correndo para pegar o melhor lugar, o convite é para modéstia, para ficar no seu canto. E olha que interessante, a honra não vem da autopromoção, ela é concedida. É uma glória que nasce da humildade, não da disputa por status. Essa frase resume perfeitamente essa lei espiritual que a gente está discutindo. É uma inversão completa dos valores do nosso mundo. Onde a gente busca subir, o caminho espiritual aponta para baixo, para a humildade. Ok, se a humildade é o caminho, qual é o maior obstáculo? O texto nos apresenta um adversário, e ele é formidável: o orgulho. A definição aqui é muito forte. Orgulho não é só um traço de personalidade meio chato. Na visão apresentada, é uma rebelião mesmo, um ato de se colocar no lugar de Deus, de se achar o centro de tudo. E o texto mostra como o orgulho afeta especialmente os sábios do mundo. A própria inteligência deles vira uma gaiola. Eles começam a medir o universo com a sua própria régua e rejeitam tudo o que não cabe nela. Acabam incapazes de olhar para cima, de admitir que existe algo maior. Essa metáfora é poderosa. O orgulho não é só um obstáculo, é uma catarata espiritual que cega. E segundo a análise, antes de mostrar luz para um cego, um médico hábil, como diz o texto, precisa primeiro tratar a causa da cegueira. Faz todo sentido. Mas quais são as consequências dessa cegueira no longo prazo? A análise nos convida a mudar de perspectiva, a olhar do ponto de vista da eternidade, para entender o resultado final dessa escolha entre orgulho e humildade. Esse quadro resume perfeitamente a tal da grande inversão. Tudo que aqui na Terra é visto como grandeza, poder, título, dinheiro, perde o valor. No mundo espiritual, a gente chega só com o que a gente é, não com o que a gente tem. E aí as virtudes, como a humildade, a caridade, elas se tornam a nova medida de grandeza. E como essa lição é aprendida? É aí que a análise introduz a reencarnação como um mecanismo de aprendizado. Quem foi dominado pelo orgulho numa posição de poder pode, numa outra vida, renascer numa condição bem humilde. E não é como um castigo, mas como uma oportunidade para a alma aprender na prática a lição que antes se recusou a ver. Mas espera aí. Isso quer dizer que ser inteligente é um problema? Não, muito pelo contrário.
o texto nos dá uma visão bem inspiradora sobre o verdadeiro propósito da inteligência. Essa citação muda tudo, né? A inteligência não é um troféu pessoal para a gente ficar admirando. Ela é uma ferramenta, confiada a nós com uma missão bem clara: o bem de todos. A pessoa inteligente, portanto, não se orgulha do seu dom como se fosse mérito próprio, mas o encara como uma responsabilidade. A missão é clara: usar a inteligência não para se sentir superior, mas para levantar os outros, para ajudar todo mundo a enxergar um pouco mais longe. E a gente termina com essa reflexão. No fundo, a escolha entre orgulho e humildade se resume a essa pergunta, né? A nossa inteligência é um pedestal para a gente se admirar ou é uma ferramenta para ajudar todo mundo a subir junto? A resposta, segundo essa análise, define o nosso verdadeiro lugar no universo.